palavra assim diz: Senhor, meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como leão e não me despedacem, sem que ninguém me socorra. Senhor, meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance. Coloque minha vida no chão, e seus pés deitem minha honra no pó. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. Reúnam-se as nações ao teu redor, assenta-te acima delas nas alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça. Pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, apontando suas flechas venenosas. O ímpio gera a perversidade, concebe a maldade e dá luz à falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre sua cabeça, e sua violência atingirá o seu próprio crânio. Eu louvarei o Senhor, segundo sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Senhor, reconhecemos que somos absolutamente limitados e clamamos, ó Pai, pelo teu auxílio, pela iluminação do teu Santo Espírito, para que as verdades aqui expostas, ó Pai, possam nos alimentar verdadeiramente, nos fortalecer no entendimento da tua palavra, nos fortalecer no conhecimento de Cristo. Nos abençoa nesses instantes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. No meio do sofrimento, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele, tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como interrupção. Caso se lembre e volte a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos, ele mais parece o comandante, e em tempos conturbados, sua ajuda é tão ausente. Não que eu esteja correndo risco de deixar de acreditar em Deus. O perigo real é o de vir a acreditar em coisas tão horríveis sobre Ele. A conclusão a que tenho horror de chegar não é, então, apesar de tudo, não existe Deus nenhum. Mas, então, é assim que Deus é realmente. Não se iluda. Esse é um trecho de um livro chamado Anatomia de uma Dor, escrito por C.S. Lewis, por ocasião quando ele perdeu a sua esposa, Joy. Essa história de Lewis e Joy ela é bastante interessante. Eu vou contar rapidamente para que possa dar o contexto para essa ilustração da citação de Lewis. Lewis e Joy eram amigos. Ela era uma americana e eles se correspondiam por cartas, porque tinham ali um
tema em comum, o qual amavam, que era a literatura. Para quem sabe, Lewis foi um professor de literatura, especializado ali em literatura medieval. Quando Joyce se divorcia nos Estados Unidos, ela se muda para a Inglaterra e ela tenta ali começar a sua vida novamente, ela tenta recomeçar a sua vida. Ela se muda primeiramente para Londres, ela não se adapta em Londres, não se acostuma em Londres, acha Londres ali muito triste, né, muito ali, um clima mais fúnebre, então ela não se adapta em Londres. E ela se muda para Oxford, onde Lewis lecionava naquela época, e se reunia ali às quintas-feiras com seu grupo, pouco conhecido ali no pub ali em Oxford. Então Joy, ela recebe uma notícia de que ela não poderia permanecer no país, ela não poderia permanecer na Inglaterra, ela seria deportada. Lewis, como um amigo de Joy, ele diz: pois bem, vamos resolver essa questão, eu me caso com você. Então Lewis se oferece para se casar, não porque ele amava ela, não porque ele gostava dela, mas simplesmente porque existia ali um problema legal, ela ia ser deportada, ela não queria se mudar, então vamos nos casar. Ele foi ali interpelado e recriminado por vários dos seus amigos próximos, inclusive por Tolkien: por que você está fazendo? Como assim você vai se casar? Você não está entendendo o que é casamento? Mas, irredutível, Lewis se casa com Joy em um casamento de fachada, em um casamento onde não existia ali amor, simplesmente para que ela permanecesse na Inglaterra. Mas qual não foi a surpresa? Quando durante esse casamento de fachada, ele se apaixona por Joy. Ele se apaixona por ela. Então, depois que eles já estavam casados, não sigam esse padrão, tá, jovens? Não é esse o padrão. Então, isso é só uma exceção ali. Então, não sigam esse padrão, esse não é o padrão. Mas ele acaba se apaixonando por ela posteriormente, depois que eles já estavam casados ali legalmente, para eles, casados legalmente, e havia resolvido ali o problema dela da imigração. E ele se apaixona verdadeiramente por ela. Ele era sempre como um lobo solitário, mas agora ele reconhece a dádiva de ter alguém para compartilhar a vida. Ele reconhece a alegria de ter alguém com quem ele pode se abrir, com quem ele pode conversar. E é exatamente nesse contexto, no contexto ali do pico de amor, quando ele realmente se descobre apaixonado por Joy, que ela adoece e morre. E é exatamente nesse contexto onde essa citação foi feita, onde esse livro foi escrito. E uma das perguntas que se faz nesse livro é: por que Deus fez isso comigo? Eu estava tão confortável, eu estava tão bem, porque Deus me tirou do meu conforto, me fez reconhecer a dádiva, a bênção de ter alguém para compartilhar a vida, simplesmente para tirar isso de mim. Será que Deus não está vendo a minha necessidade? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus consegue deitar ali a sua cabeça no travesseiro celestial e dormir enquanto eu estou sofrendo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo as minhas preces? Será que Deus não está aí para me atender? Ele estava com um sentimento, preenchido por um sentimento de injustiça. Para ele tinha sido injustiçado, aquilo não poderia ser justo. Ele não estava sofrendo por algo que ele tinha feito. Percebam, o sofrimento dele não era fruto de algo que ele fez de errado, não era fruto de um pecado, de uma decisão equivocada, não era fruto de uma teologia ruim, de uma doutrina ruim, não era fruto dele, mas o sofrimento foi colocado ali. Por quê? E ele se sente simplesmente injustiçado: eu não fiz nada para merecer isso. É impossível olhar honestamente para essas questões e não nos identificarmos. É impossível olhar com honestidade para esses questionamentos que aqui colocamos e não encontrarmos identificação neles.
Vimos no sermão anterior o que Calvino disse a respeito dos salmos, que os salmos são o espelho da alma. Mas é interessante que o espelho ele tem uma característica implacável. O espelho, ele não reflete simplesmente aquilo que você quer ver. O espelho não está preocupado com seus sentimentos. O espelho não está preocupado como você vai se sentir olhando aquela imagem. Ele simplesmente reflete a verdade. O espelho é implacável. E ele reflete tanto aquilo que gostamos de ver em nós, como aquelas coisas que daríamos tudo para esconder. Ele reflete tanto aquelas coisas que para nós são até motivo de orgulho, como aquelas que gostaríamos de que não estivessem lá, e que se estivessem lá, que ninguém jamais descobrisse, ninguém visse. Então, se os salmos são o espelho da alma, os salmos de lamento mostram sentimentos que não gostaríamos de ter. Os salmos de lamentação mostram sentimentos que não gostaríamos que estivessem lá. Mostram aqueles sentimentos feios, que não gostaríamos de olhar para eles, mas de repente eles afloram e, como refletidos em um espelho implacável, eles estão ali diante de nós. O espelho reflete tudo. Quando olhamos para o versículo 6 do Salmo que lemos, encontramos Davi usando palavras como: ergue-te, Senhor, ergue-te, Senhor. Ou encontramos Davi falando, dizendo: desperta-te, Senhor. O contexto do Salmo 7, o contexto que Davi está passando aqui, tem dois contextos mais defendidos e mais plausíveis para mim. Um é em toda a celeuma que Davi se encontra com relação a Saul. Então esse é um contexto possível desse salmo. Quando Israel tem 2 reis, porque Davi é ungido antes que Saul fosse retirado do reinado. Então Israel tinha o rei justo e o rei injusto, e aquele que era o rei injusto perseguia Davi, Saul perseguia Davi. Então, ou esse é o contexto desse salmo, ou o contexto não menos agradável do que a perseguição de Saul é o levante liderado pelo seu próprio filho Absalão. Então, quando Absalão, movido ali pela inveja, movido pela ira, trama um levante contra o seu próprio pai, inclusive tomando mulheres do harém de Davi e despojando essas mulheres na frente de todo o reino, para que Davi, a honra de Davi, fosse jogada ao chão. Então essas são 2 possíveis interpretações, mas isso não muda, qualquer uma dessas interpretações não muda a questão que o salmista está levantando. O que estava acontecendo de fato era que Davi temia pela sua própria vida, Davi estava temeroso pela sua própria integridade, Davi estava cercado, se via cercado de inimigos, e temeroso pela sua integridade física, pela sua própria vida, e mais, cercado por inimigos. Davi estava sendo injustiçado, caluniado, ele estava cercado, ele não via mais onde encontrar auxílio. E a questão do salmista parece que Deus está demorando, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando, parece que Deus está dormindo. Desperta, Senhor. Por um momento, parece que Deus está absolutamente indiferente ao sofrimento do seu santo, daquele rei que ele mesmo ungiu. Parece que Deus não está assim com tanta pressa para corrigir os enganos, para trazer à luz as calúnias, as mentiras, as falsas acusações. Parece que o salmista aqui se sente como diante de uma porta trancada, ao som do ferrolho sendo passado por dentro 2 vezes. Ele se sente como alguém diante de uma porta da qual ele bate e ninguém atende.
ele não vê luz, ele está cercado por inimigos, ele está desamparado. E é interessante, porque não é exatamente esse o nosso sentimento quando nos sentimos injustiçados. Frequentemente, utilizamos a ilustração de um tribunal, certo? Todos acho que já viram. Usamos ilustração de tribunal para retratar a nossa relação com Deus. O interessante é que temos duas formas de entender a nossa posição dentro do tribunal. Duas formas. Primeira, quando olhamos para os cristãos do Novo Testamento, esse tribunal é visto como um caso criminal, como um tribunal criminal. E visto como um tribunal criminal, nós estamos na posição de réu. Nós estamos sendo ali acusados, é um tribunal criminal, nós somos os criminosos. Então, nesse tribunal, que comumente vemos no Novo Testamento, nós não clamamos por justiça, clamamos por misericórdia, porque nós estamos sendo acusados, nós somos os criminosos, nós estamos sentados no banco dos réus nesse tribunal. Mas existe uma outra posição que podemos assumir, e quando olhamos para o Antigo Testamento, parece que essa é a imagem mais comum desse tribunal. Parece que é o desenho de um tribunal, de uma causa civil. Uma causa civil é quando existe dois indivíduos, os advogados aí podem me auxiliar, dois indivíduos, e existe um requerente, existe um reclamante, que encontra-se ali, na sua visão, lesado, e existe aquele que causou esse dano a esse reclamante. Então o juiz vai julgar a causa. Percebam que no Antigo Testamento, e essa parece ser a posição do salmista, a posição dele no tribunal é a posição de reclamante. Ele não está sentado no banco dos réus, muito menos ele é aquele que sofreu algum dano, ele é aquele que causou algum dano aos outros, mas é aquele que sofreu o dano. Portanto, aqueles que sofrem dano não clamam por misericórdia, mas clamam por justiça, clamam por retribuição, está no período de imposto de renda aí, né? Retribuição, clamam por justiça, porque acham que sofreram danos, acham que aqueles foram injustos, e eu fui lesado, então Deus, levanta-te Deus, acorda, você não está vendo que eu fui lesado? Você não está vendo que eu tive perdas? Então desperta-te, acorda, faz justiça. A pergunta que devemos fazer é: quantas vezes nos colocamos na condição de reclamantes diante do juiz de todo o universo para dizer: onde você estava quando eu sofri? Quantas vezes nos colocamos, não no banco dos réus, mas na posição de reclamante, para dizer: Senhor, por que está demorando tanto para proferir o seu veredito? Não está claro? O senhor não está vendo? Não está claro? Eu sou o justo, aquele é o injusto. Portanto, por que o senhor demora tanto a proferir o seu juízo? Está evidente, todos estão vendo. Sentimos como se Deus tivesse atrasado, como se Deus estivesse dormindo, como se naqueles dias de trabalho, onde o nosso despertador falha, o despertador celestial também tivesse falhado. Então Deus colocou uma soneca lá de mais 5 minutos. Eu sei que você faz isso, irmão. Eu sei que você faz isso. Então Ele colocou mais 5 minutos. E Ele se atrasou. Ele perdeu a hora. Ele esqueceu. Ele se encontra dormindo. Ele não está vendo o meu sofrimento. Ele não está vendo a minha necessidade. Percebam que o que está em jogo no lamento não é essencialmente se nós acreditamos na existência de Deus ou não, certo? Um lamento, ele é por essência uma oração, e é uma oração dirigida a Deus. Portanto, ninguém pode fazer uma oração de lamento para alguém que ele acredita não existir.
Ninguém pode orar para aquilo que ele não acredita que não exista. Isso seria, na melhor das hipóteses, um cinismo. Então, o que está em jogo na lamentação, o que está em jogo na oração de lamento, não é se Deus existe ou não, mas o fundo da questão, aquilo que somos questionados a responder, é se acreditamos se Deus é bom ou não. Não é se Deus existe ou não, mas é se Deus é de fato bom. E sendo bom, se Deus de fato vai ouvir a minha súplica. E ouvindo a minha súplica, se Deus de fato vai me socorrer na minha necessidade. Nós acreditamos em Deus. É como o Lewis coloca, o risco ao qual eu corro não é de acreditar, de deixar de acreditar na existência de Deus, mas é de acreditar em coisas horríveis sobre Ele. Como acreditar que Deus não é de fato bom. Como acreditar que lá no final das contas, Deus realmente não se importa com o meu sofrimento. Que lá no final das contas, Deus é simplesmente um sádico cósmico que está brincando, está simplesmente observando a humanidade, não está preocupado com a criação. O que está em jogo aqui no final das contas é se nós acreditamos 100% nele. Se Ele de fato está vendo as injustiças que sofremos. E é interessante, meus irmãos, que nós não temos como esconder os nossos sentimentos diante do Rei do Universo. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós oramos, dizemos estar nos dirigindo a Deus, mas no fundo do nosso coração, nós duvidamos profundamente se Ele está ouvindo a nossa oração. Quantas vezes clamamos, Deus meu, mas profundamente duvidamos se esse Deus está nos ouvindo. Se esse Deus realmente cumprirá as suas promessas. Lá no primeiro sermão, nós fizemos uma distinção entre a lamentação e os salmos de lamentação. A lamentação é um ato, relembrando aqui essa distinção, a lamentação é um ato, é um momento onde diante de tristeza, de sofrimento, nós colocamos para fora, com sinceridade, aquilo que estamos sentindo, sem filtro, sem edições. Simplesmente as coisas afloram e nós lamentamos e nos dirigimos a Deus. Às vezes, não nos melhores termos, mas ainda assim nos dirigimos a Deus em um ato de lamentação. O Salmo de Lamentação, ele é a poética da lamentação. É aquele que racionalmente toma aquele lamento profundamente, onde podemos ali enxergar a alma do homem que estava lamentando e torna aquilo, por exemplo, como é no caso do Salmo 7, em uma música. Ele toma aquele momento de dor, aquele momento de tristeza e transforma aquilo em uma música. No caso da citação que lemos, Lewis transforma aquele sentimento, aquela dor, em um livro. Ele escreve. Quantos aqui seriam capazes, em meio a tanto sofrimento, pegar das suas declarações de sofrimento e produzir uma música? Ou de escrever um livro sobre o seu sofrimento? Não é algo que é comum a todos os cristãos. O que é comum a todos os cristãos é o ato de lamentar. É o ato. Mas mesmo esse ato que é tão passional, que é tão movido por emoções, ele ainda assim não deixa de ser uma oração a Deus. Ele não deixa de ser uma oração para Deus. A lamentação é, primariamente, uma oração a Deus. É uma oração que reconhece que ninguém pode atender às suas reivindicações.
É uma oração que coloca diante de Deus a sua causa, entendendo que nenhum tribunal humano pode ali deferir qualquer veredito com relação àquela causa. Apenas Deus pode ouvir o seu lamento, apenas Deus pode responder à sua petição, apenas Deus pode te socorrer. Então extravasamos isso e colocamos as coisas diante de Deus. Está claro que a lamentação, ela distingue da murmuração, ela é distinta da apostasia, ela é distinta de uma série de outros elementos, porque a lamentação é algo particular, é algo estritamente cristão. Apenas o cristão, apenas aquele que acredita em Deus, apenas aquele que acredita que está diante de um juiz justo, e que não só diante desse juiz, pois esse juiz é juiz de todo o universo, de todos os povos, apenas aqueles que creem nisso podem lamentar de forma verdadeira. Até aqui, meus irmãos, nós observamos aqueles elementos que são estranhos nesse salmo. Percebem? Aqueles elementos, porque quem aqui consideraria que Deus está dormindo? Quem aqui, diante de Deus, diria: Senhor, acorda, levanta, o que você está fazendo? Me socorre, vem. Falamos até aqui daqueles elementos que são estranhos e que caracterizam essa oração, essa música, como uma lamentação, como uma oração suja. Como elemento, a oração suja é aquela que tem elementos estranhos, elementos que nos causam estranheza, que nos causam incômodos. É quando alguém se refere a Deus nos termos que não julgamos os melhores termos, usando palavras que julgamos não serem as melhores palavras, com sentimentos que julgamos que os cristãos não deveriam ter, mas ainda assim ele se dirige a Deus. Até aqui, observamos esses elementos que nos causam estranheza, que parece que não deveriam estar ali. Parece que ninguém deveria imaginar que Deus está atrasado. Ninguém deveria imaginar que Deus está dormindo. Ninguém deveria dizer para Deus: desperta, Senhor, levanta, Senhor. Ninguém deveria dizer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Constantemente dizemos isso, mas isso não impede de sentirmos como se Deus estivesse atrasado. A partir de agora, nessa segunda parte do sermão, nós iremos para o texto de forma mais detida e observaremos agora não mais aqueles elementos que causam estranheza, mas agora observaremos no texto elementos que caracterizam a lamentação como algo genuinamente cristã, como algo que é característico do povo de Deus. A estrutura desse salmo é um pouco diferente daqueles que vimos nas últimas semanas. Ele é uma música, como as anteriores, e sabemos isso pelo título do próprio salmo, ao registro de coro para instrumento de cordas, né? Então está ali bem claro que é uma música, mas ele possui uma estrutura alternante. Então esse salmo, ele é dividido em duas grandes partes, que são duas estrofes. A primeira grande parte vai do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9. Então do 1 até o 9a, nós temos a primeira estrofe dessa música, é a primeira grande divisão. A segunda parte do versículo 9 é uma sentença de transição. Então temos a primeira estrofe do versículo 1 até a primeira parte do versículo 9. A segunda parte do versículo 9 temos uma sentença de transição. E dos versículos 10 até o versículo 17, nós temos a segunda estrofe dessa música, a segunda estrofe desse salmo. Tudo bem? Essas duas estrofes, cada uma tem a sua divisão. Então, cada estrofe tem duas partes. Então, são duas estrofes,
uma sentença de transição. Cada estrofe tem duas partes. A primeira, que vai dos versículos 1 ao 5, que fala, e o fundamento dessa parte é o próprio salmista. Então, primeira parte da primeira estrofe, versículos 1 a 5, o fundamento da lamentação é o próprio salmista. Depois vamos para a segunda parte, que vai dos versículos 6 até a primeira parte do versículo 9. E o fundamento desse lamento, dessa parte, são os inimigos. Então temos a sentença de transição. E começamos a segunda estrofe no versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 10 e 11 é a primeira parte da segunda estrofe, onde o fundamento é novamente o próprio salmista. E depois, no restante, dos versículos 12 até o 17, é a segunda parte da segunda estrofe, onde o fundamento é novamente os inimigos. Então, duas grandes estrofes, cada estrofe é dividida em duas partes. A primeira parte de cada estrofe, o fundamento do lamento é o próprio salmista, e na segunda parte o fundamento é sempre os inimigos, e encontramos na segunda parte do versículo 9 uma sentença de transição. Nós seguiremos essa divisão e passaremos por alguns elementos que fazem desse tipo de oração não um pecado, não algo a ser encoberto simplesmente, mas um ato de louvor à justiça de Deus. Então lemos na primeira parte, dos versículos 1 a 5, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como leão e me despedacem sem que ninguém me socorra. Senhor meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça em minhas mãos, se paguei com mal o que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei o meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance. Calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó. A primeira coisa que podemos observar nesse exemplo de lamentação e nesse salmo de lamentação se encontra exatamente no primeiro versículo. O salmista começa o seu lamento dizendo: Senhor. A palavra aqui que ele usa é aquela que significa eu sou. Ele está se referindo ao Senhor não de uma forma genérica, mas ele se refere aqui a Deus como aquele que é o Criador de todas as coisas, como aquele que é o sustentador de todas as coisas, como aquele que provisiona tudo para o seu povo. Ele diz, eu sou. Ele tem consciência diante de quem ele está. Primeira coisa, o primeiro elemento que faz a lamentação, não algo a ser escondido, mas algo que louva a justiça de Deus, é que a lamentação, primeiramente, sabe diante de quem está. Antes de lamentar, antes de levar sua causa diante de Deus, ele diz, eu sou. E a segunda, ele diz, meu Deus, Senhor, meu Deus. Ele não se refere apenas a Deus como um juiz distante. Ele não se refere apenas a Deus como aquele que lá do mais alto céu profere juízos, mas ele se refere a Deus em uma relação pactual, em uma relação de aliança, em uma relação próxima, em uma relação onde ele pode dizer, meu Deus, eu sou Criador de todas as coisas, meu Deus, meu Senhor. Meus irmãos, o eu sou é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Quando alguém que vai lamentar, quando alguém que sente alguma coisa, algum sentimento que acha que não deveria sentir, mas esse alguém tem plena consciência que está diante de Deus,
que está diante do seu próprio Deus, que está diante do Senhor de todas as coisas. A consciência de que nada pode ser escondido toma conta de nós. Quando estamos diante de Deus e conscientemente diante de Deus, sabemos que nada pode ser escondido. Meus irmãos, Deus não precisa da nossa voz para ouvir a nossa petição. Deus não precisa do som que fazemos para saber o que se passa conosco. Deus não precisa do som para saber o que pensamos, o que imaginamos. Deus não precisa da nossa voz para saber o que sentimos. Deus não precisa da nossa voz para saber que duvidamos dEle, que duvidamos da sua bondade, que duvidamos da sua fidelidade. Deus não precisa que você diga isso. A questão da lamentação não é se Deus vai conhecer ou não o que se passa no seu coração. A questão da lamentação não é se Deus vai conhecer ou não os seus sentimentos. A questão da lamentação é se você vai ser sincero diante de Deus, ou se você vai levar uma vida cínica diante de Deus. O ponto da lamentação é se você vai tentar esconder aquilo que não pode ser escondido. A lamentação só pode ser verdadeira, ela só pode ser genuína quando ela é feita diante de Deus. Não existe lamentação verdadeira que não seja diante de Deus. Ele termina o versículo 1 dizendo: em ti me refugio. Depois dessa petição, dessa afirmação de confiança, Davi segue e diz: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem sem que ninguém me socorra. Então Davi aqui faz uma segunda petição. Ele faz primeiro, na sua lamentação, uma afirmação de confiança em Deus, e segundo, ele clama, ele faz uma petição por salvação. Se no primeiro elemento, aquilo que caracteriza a lamentação como algo genuinamente cristão, como algo que é característico do povo de Deus, é a consciência de que a lamentação é feita diante de Deus. O segundo elemento que caracteriza a lamentação é a consciência de que só Deus pode atender os nossos pedidos, só Deus pode atender a nossa causa, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos resgatar. Quando os inimigos nos cercam, só Ele pode nos resgatar, só Ele é o nosso refúgio, apenas Ele é o nosso auxílio. A lamentação nunca ignora que só Deus pode desferir uma sentença justa diante do nosso sofrimento, diante da nossa causa. Ele é o justo juiz, Ele é o nosso Salvador. Caminhando para os versículos 3 a 5, temos uma parte bastante interessante. Nos versículos 3 a 5, nos versículos 3 e 4, nós temos ali 3 declarações condicionais. Primeiro ele diz: se há injustiça nas minhas mãos. A segunda declaração condicional é: se trair aqueles que estavam em paz comigo. E a terceira é: se poupei o meu inimigo. Vamos por partes. Vamos devagar com todas as declarações. Essas declarações e esses versículos 3 e 4, eles jogam bastante luz sobre as acusações que Davi estava sofrendo. Esse salmo foi escrito quando Davi estava sofrendo com as acusações de um benjamita chamado Cush. Nós não sabemos quem é esse benjamita. Nós não sabemos quem é esse Cush. Não temos informações concretas para dizer quem é esse, mas sabemos que ele acusava Davi e que Davi entendia que aquelas acusações eram absolutamente injustas. Então a acusação era, primeiro, que Davi estava sendo injusto, que Davi havia praticado injustiça. E o que era essa injustiça? Está na segunda condicional.
se trair aqueles que estavam em paz comigo. Era comum naquela época que reis, que poderosos fizessem tratados de paz, que fizessem tratados onde não se agrediriam mutuamente, onde ali seriam até certo ponto aliados. Então o segundo ponto nos mostra que Davi estava sendo acusado de quebrar uma aliança, de quebrar um pacto, de quebrar um tratado. E o terceiro é o que às vezes causa mais estranhamento para a gente, né? Se poupei o meu inimigo. Ué, o cristão não deveria poupar o inimigo? Quer dizer, se eu não tenho que poupar o meu inimigo agora, eu estou sendo injusto quando eu deixo os outros livres, eu tenho que atacar eles? Mas a ideia aqui não é se poupei o meu inimigo por amor, se poupei o meu inimigo por caridade. A questão aqui é, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que Davi estava sendo acusado era de não matar os seus inimigos, para que esses fizessem o trabalho sujo que Davi queria, para que esses matassem quem Davi queria que estivesse morto. Então Davi não confrontava os seus próprios inimigos, porque esses poderiam ali desferir um golpe, que para ele seria um golpe de justiça, né? Diante daqueles que ele achava que precisariam morrer para que a sua condição fosse restabelecida. Então não é a questão de, poupei o meu inimigo por amor, e aí eu estou em pecado. Não, meus irmãos, vocês podem, devem, os cristãos devem poupar os seus inimigos. A questão aqui é, nós não devemos simplesmente dizer, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois que nós temos essa clareza com relação às acusações, por meio dessas três condicionais que Davi expõe nos versículos 3 e 4, no versículo 5, Davi busca por justiça e faz um protesto de inocência. Ele responde às três acusações condicionais com três maldições no versículo 5. Então, se no versículo 3 e 4 nós temos três condicionais, que são acusatórias, no versículo 5 nós temos três declarações de inocência, simbolizadas em três maldições. Primeiro, ele disse, se há injustiça nas minhas mãos, e aí nós temos no versículo 5, que o inimigo me alcance. Então, que o inimigo possa me alcançar, que o inimigo me atinja. No segundo ponto dessa declaração de justiça, dessas três maldições, se no primeiro nós vimos, se trair aqueles que estavam em paz comigo, agora nós vemos que os meus inimigos coloquem a minha vida aos seus pés, que a minha vida esteja nas mãos dos meus inimigos. Se eu trair aqueles a quem estavam em paz comigo, que eles tenham a minha vida em suas mãos. E no terceiro ponto, se poupei o meu inimigo, no versículo 5 ele diz que os meus inimigos ponham a minha honra no pó, que eu seja envergonhado, que eu seja humilhado. É interessante que essas três maldições, elas são graduais, e elas são em ordem crescente. Então quando ele diz, o inimigo me alcance, está aqui, coloque a minha vida aos seus pés, está aqui, e o mais grave é que a honra seja levada até o pó. Davi preferia perder a sua vida do que ter aquela difamação pelo seu nome sendo levada como verdadeira. Ele preferia morrer do que perder a sua honra, do que perder aquilo que ele considerava como um bom nome. Davi prezava pelo seu testemunho, por aquilo que as nações viam, por aquilo que os povos viam. Assim como nós devemos também prezar pelo nosso testemunho, prezar por aquelas coisas que as pessoas veem em nós. As pessoas precisam enxergar, irmãos, em nós a justiça de Deus. As pessoas precisam enxergar honestidade. As pessoas precisam enxergar a verdade. As pessoas precisam nos ver como reflexos. É
É interessante, porque nesse salmo não existem elementos para questionar a inocência de Davi, certo? Nós podemos ser inocentes mesmo diante de acusações graves, nós podemos ser inocentes diante de injúrias, diante de difamações, nós podemos ter razão, e a nossa causa diante de Deus pode ser legítima. Muito provavelmente a causa de Davi, a causa do salmista, era legítima diante de Deus. Provavelmente. Ele estava mesmo sendo injustiçado. Mas o fato de que temos razão às vezes, o fato de que às vezes nós realmente sofremos injustiças, não pode fazer com que nos consideremos justos diante de Deus. O fato de termos uma causa legítima e de podermos levar essa causa legítima a Deus, como provavelmente o salmista estava levando, não nos pode fazer olhar para Deus e entender que Deus precisa fazer justiça, porque eu sou justo, porque eu tenho méritos, porque Deus me deve essa justiça, porque eu cumpri toda a justiça, porque eu cumpri toda a lei, porque eu cumpri tudo aquilo que deveria cumprir, e se eu cumprir, aquele pecador não cumpriu. É como o fariseu, que sobe lá para orar, e a oração dele diz: Senhor, obrigado, porque eu não sou como eles, não sou ladrão, não sou homicida, não sou mentiroso. O fato de que temos razão e devemos ter isso é legítimo que levemos as nossas causas diante de Deus, e temos causas legítimas a levar diante de Deus, mas Deus não responderá, porque temos qualquer tipo de mérito, nenhum mérito temos, nada em nossas mãos temos. Deus só ouve a nossa petição, Deus só ouve o nosso clamor, única e exclusivamente pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade. Diante da régua, daquele que é o juiz de todo o universo, nenhum homem é maior que o outro, todos nós pecamos, todos nós ofendemos, todos nós seremos julgados pelo juiz do universo. Não existe mérito em nenhum de nós. Na segunda parte, dos versículos 6 a 9, seguimos. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. Reúna-se as nações ao teu redor, assentem-se acima delas nas alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça. Então, se na primeira parte nós temos como fundamento da lamentação o próprio salmista, agora a lamentação se dirige aos injustos. O que Davi faz aqui, o que o salmista faz aqui, é uma petição para que o desastre, para que a dor, para que o sofrimento, para que o fim atinja aqueles que são injustos. Aqui, Davi está simplesmente assumindo aquela posição de reclamante. Já vemos no versículo 6, como ele pede: ergue-te, desperta-te. O desejo do salmista é que ali seja instaurado o tribunal, que o tribunal esteja ali montado. E ele diz no versículo 8, que o Senhor assuma a sua posição de juiz diante das nações. O que o salmista está aqui desejando, o que o salmista está aqui pedindo, é que o tribunal seja montado, que Deus assuma a sua posição de juiz, que Deus não se demore em deferir ali os seus vereditos. Mais um elemento que caracteriza a oração de lamentação como algo daqueles que realmente têm genuína fé em Deus. É que só aqueles que têm genuína fé em Deus reconhecem que só Deus detém toda a justiça. É interessante quando vemos um salmo como esse, um rei, um poderoso entre os homens, alguém que detinha autoridade, que detinha poder.
mas alguém que se julga incapaz de deferir justos juízos, porque ele sabe que, em última análise, todos estão diante de um só juiz. Ele nada mais é que um representante. Eu não queria usar a figura do juiz de primeira instância e do Supremo Tribunal Federal, porque no nosso contexto fica um pouco complicado. Mas imaginem que ele se vê apenas como um representante, como alguém que está ali e não pode deferir nenhum juízo definitivo. Nada do que ele diz é definitivo, nada do que ele diz é imutável, nada do que ele diz não pode ser alterado de alguma forma, mas ele tem consciência na sua lamentação que o juízo de Deus é justo e que ele sim pode deferir juízos eternos. Ele sim, quando a sua justiça vem, quando o seu veredito é apresentado, não pode mais ser alterado. E ele clama para que todos recebam a justa medida diante do juiz, não importa se você é justo ou injusto, se você é povo de Deus ou não, se você é Israel ou não, se você é regenerado ou não, se você é escravo, se você é rei, se você é servo, nada importa. Ele julgará a todos com equidade, ele julgará a todos com justiça. O próprio rei não poderia julgar aqueles, apenas Deus pode deferir o justo e definitivo julgamento. Na segunda parte do versículo 9, que é exatamente a sentença de transição, temos: pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Percebam bem o que o salmista diz: pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. É interessante como a Bíblia traz algumas coisas que elas podem ser tanto um peso, tanto um fardo, como um alívio e conforto. O fato de que Deus sabe, conhece, prova todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. Ele sabe aquilo que se passa conosco, Ele sabe aquilo que pensamos, Ele sabe aquilo que imaginamos. Ele não precisa, como falamos, da nossa voz para que os fatos sejam conhecidos. Quando pecamos, isso pode ser tão pesado. Quando temos consciência do nosso pecado e paramos para lembrar: puxa, Deus sonda, Deus conhece o meu coração, Deus sabe tudo que está aqui. Isso pode ser tão pesado. Ao mesmo tempo, quando sofremos injustiça, quando somos injustiçados, quando temos um caso que é legítimo diante de Deus, o fato de que Deus conhece, sonda todos os corações, todas as mentes, pode ser tão grande alívio, porque sabemos que Deus não precisa de testemunhas. No tribunal de Deus, Deus não precisa de testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, para diante do testemunho delas, simplesmente dizer o veredito, dar o veredito. Deus não precisa de testemunhas, Ele conhece os corações. As coisas estão diante de Deus com eterna clareza. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todos os fatos. Isso pode ser tão reconfortante. E essa é exatamente a transição, é aqui onde está o conforto da lamentação. É aqui que está o conforto daqueles que se sentem injustiçados, daqueles que, embora sintam que Deus parece que está um pouco atrasado, que Deus não está vendo, mas sabem que Ele é o justo juiz, sabem que mesmo diante de falsas acusações, de difamações, Deus conhece os corações, Deus prova os pensamentos, Deus conhece os fatos com eterna clareza, Deus sabe todas as coisas, e o seu juízo é sempre justo, é sempre reto, é sempre perfeito. Nada escapa aos olhos de Deus, nada está distante das mãos de Deus, nada escapa aos ouvidos de Deus, quer sejam ditas em som, em palavras audíveis, quer seja dita no seu íntimo,
Nada escapa dos ouvidos de Deus. A partir do versículo 10, temos a segunda estrofe. Passaremos de forma mais rápida e caminharemos para a conclusão do sermão. Aqui Davi trabalha algumas imagens de Deus. Primeiro, nos versículos 10 e 11, ele diz: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se no primeiro momento temos Deus é um escudo, Davi abre essa segunda parte dizendo: Deus é o meu escudo. Da mesma forma como ele abre a primeira estrofe com uma declaração de confiança em Deus, dizendo: Senhor meu Deus, agora ele abre a segunda estrofe dizendo: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Ele começa com a declaração de confiança, então nos traz a primeira imagem, que contrasta com aquele Deus que dorme. Deus agora não é mais aquele Deus que precisa ser despertado, mas é o Deus que mostra indignação todos os dias. É um Deus que está constantemente, continuamente irado, continuamente manifesta a sua indignação contra o pecado, continuamente manifesta a sua ira contra a injustiça, continuamente manifesta a sua ira e o seu desprezo com os injustos. Então a primeira imagem que temos nessa segunda estrofe, que contrasta com a imagem do Deus que precisa ser despertado, é o Deus que continuamente mostra a sua ira, mostra a sua indignação contra o pecado, é o justo juiz, sempre a postos, sempre deferindo ali os seus vereditos contra toda a injustiça. Nos versículos 12 a 13, ele diz: se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, apontando suas flechas venenosas. Se temos na primeira imagem a imagem de Deus como justo juiz, agora temos a segunda imagem, a imagem de Deus como um guerreiro. Deus não é apenas aquele que decreta, que dá os seus vereditos, mas Ele é aquele que também executa os seus vereditos. E aqueles que são injustos, aqueles que escolhem o caminho da maldade, aqueles que escolhem o caminho da difamação, aqueles que não se arrependem dos seus caminhos, aqueles que não se voltam para o Senhor, receberão a justiça do justo juiz e de Deus, que irá executar a sua justiça. Queira ou não queira, conscientes ou não, Deus executará a sua justiça diante de todos. Se o homem não se arrepender dos seus caminhos, se o homem não se voltar para Deus, se você não se voltar para o único que pode te salvar, para o único que realmente pode deferir um veredito eterno sobre a sua vida, se você não se voltar para Ele, Deus é um guerreiro a postos para dali desferir um único golpe, um golpe de justiça. E ai daqueles que não forem encontrados no Senhor. E ai daqueles que não se voltaram para o Senhor. E ai daqueles que não se voltaram para o eu sou. E ai daqueles que não olham para o eu sou e dizem: meu Deus. Os versículos restantes, do 14 ao 16 primeiro, diz: o ímpio gera a perversidade, concebe a maldade e dá luz à falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre sua cabeça, e sua violência atingirá o seu próprio crânio. Um outro elemento que caracteriza a oração, vemos aqui uma imagem bastante violenta, uma imagem bastante
viva, uma imagem onde aqueles que tramam a maldade receberão a maldade, aqueles que armam as suas armadilhas cairão em suas próprias armadilhas, aqueles que cavam buracos fundos para que outros cairão naquele buraco em que cavaram. A ideia aqui é que Deus, Ele retribuirá poeticamente as maldades que foram feitas. É a justiça poética de Deus. É dizer, você cavou um buraco para os outros, você mesmo cairá no buraco que você cavou. Você tramou maldade, você mesmo receberá as maldades com as quais tramou. Você será julgado por aquilo que você fez. Você receberá as retribuições segundo os seus atos, segundo a sua injustiça, segundo a sua maldade. Aquele que lamenta tem certeza que está diante de Deus e sabe que, embora pareça tardar, embora pareça que as coisas estão atrasadas, embora pareça que Deus ali perdeu a hora, mas sabe que uma hora ou outra os justos receberão aquilo que devem receber, assim como os injustos receberão o justo juízo. Não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele é justo e julgará todos com equidade. Para concluir, quando pensamos em um salmo de lamentação que foi construído, que foi fundamentado diante da imagem, fundamentado na imagem do santo injustiçado, certo? O que Davi representa aqui, o que o grande rei representa aqui, é o santo injustiçado, é o santo que sofre, que padece pelas injustiças. Mas o que não podemos esquecer na lamentação jamais é que quando lamentamos, estamos diante do Deus injustiçado. Não podemos esquecer diante de quem estamos. Falamos de santos injustiçados, mas não podemos esquecer que estamos diante do Deus injustiçado. É aquele Deus, esse mesmo Deus, é o Deus que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. É o mesmo Deus que caminhando, andando com os homens, comendo, ensinando, a sua mensagem não foi recebida por aqueles que deveriam receber, aqueles que há tanto aguardavam o Messias, aqueles que há tanto aguardavam o Redentor, não o reconheceram como Senhor, não o reconheceram como Senhor, como Salvador, não o conheceram como o próprio Deus, não o reconheceram como Filho de Deus, que veio para redimir, para lavar os pecados. É esse mesmo Deus, o Deus injustiçado, que sofre calúnias diante dos judeus, que passa pela mão de homens poderosos, não que ele não tivesse poder para com aqueles homens fazer o que bem entender, mas porque ele mesmo se submeteu às injustiças, aos ataques injustos, às difamações. É o Deus injustiçado que é levado para a cruz. É o sangue do Deus injustiçado que verteu naquela cruz. É o Deus injustiçado que, pregado no madeiro, lamenta dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando sofremos injustiças, quando somos caluniados, devemos ter sempre em mente que o servo não é maior que o seu Senhor. O nosso Senhor, o próprio Deus, Deus feito carne, foi injustiçado, foi difamado, o seu sangue foi derramado de forma injusta. Mas não imaginem que a injustiça que derramou o sangue do Cordeiro foi a injustiça proferida pelos judeus, ou foi proferida pelos romanos. O sangue que derramou, o pecado, a injustiça que derramou o sangue do Cordeiro, é a sua injustiça diante de Deus, é a minha injustiça diante de Deus. Nós somos os injustos, nós somos aqueles que ofendemos. Deus é um santo injustiçado, Cristo é o único santo injustiçado. Somente Cristo pode falar de injustiça. E a injustiça que derrama o sangue dele é a sua, é a minha própria injustiça.
quando sofremos difamações, quando imaginarmos que somos santos e injustiçados, quando lamentamos diante de Deus, muitas vezes de forma legítima, de forma verdadeira, não podemos esquecer jamais que estamos diante do Deus injustiçado, do Deus que por amor derramou seu sangue para que tantos quantos quisessem voltassem-se para Deus e encontrassem redenção, e encontrassem alívio, e encontrassem vida no seu Senhor. Se você nunca ouviu essa mensagem, se você nunca ouviu esse Evangelho, é tempo de se voltar para Deus. É tempo de olhar para o Senhor. É tempo de se converter dos seus maus caminhos. É tempo de lamentar diante do justo juiz. Oremos.